se libertar do passado com o estoicismo, reconstrua sua confiança interior. Você já teve a sensação de estar livre, mas ainda acorrentado por dentro? Talvez ninguém te controle mais. Talvez ninguém grite com você, imponha regras ou te diminua. Mas mesmo assim, algo dentro de você permanece preso, repetindo vozes antigas, revivendo dores passadas, tropeçando nas mesmas inseguranças, como se partes da sua mente tivessem sido marcadas a ferro por aquilo que te fizeram um dia. E é aí que começa uma nova e silenciosa prisão, aquela que ninguém vê, mas que você sente o tempo todo. Nos relacionamentos que você sabota, nos sonhos que abandona antes mesmo de tentar, nos pensamentos que te dizem que você não é capaz, não é suficiente, não merece. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias externas, mas no modo como lidamos com elas. Mas e quando o inimigo não está fora, e sim dentro? Marco Aurélio escreveu: "O que te fere não é o que acontece, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece." Mas e quando esse julgamento foi condicionado, distorcido, aprendido pela dor? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em um tema que poucos têm coragem de explorar. Como se libertar das feridas emocionais que ainda ecoam dentro de você, mesmo anos depois dos fatos terem passado. Feridas que moldaram a forma como você se enxerga, ama e enfrenta a vida. Com base na filosofia estoica, vamos compreender como reconstruir a confiança em si mesmo, quando tudo parece ter sido destruído. Vamos explorar como silenciar as vozes do passado, recuperar a autoria da sua narrativa e finalmente ouvir, com clareza e firmeza, a sua própria voz. Este vídeo não é sobre apagar o passado, é sobre transformá-lo. Porque a dor que não se transforma, se repete, e você não está mais aqui para repetir, está aqui para reescrever, identificando as prisões invisíveis. Antes de qualquer libertação, é preciso nomear a prisão. E nem sempre essa prisão tem muros, grades ou algemas. Às vezes, ela se esconde nos cantos mais silenciosos da mente, disfarçada de cautela, humildade ou realismo. Mas na verdade, é medo. É a memória da dor se disfarçando de proteção. Quantas vezes você já hesitou em se mostrar por completo, não porque não queria, mas porque aprendeu, lá atrás, que ser você mesmo era arriscado demais? Quantas vezes você se calou para evitar rejeição? Ou tentou agradar todo mundo, por medo de reviver antigas feridas de abandono, crítica ou humilhação? Essas prisões invisíveis são as mais perigosas, porque você aprende a viver com elas. Aprende a se adaptar, a compensar, a parecer forte. Mas no fundo, carrega uma sensação constante de limitação, como se estivesse sempre esperando a próxima queda, mesmo que tudo esteja aparentemente bem. O estoicismo nos convida a um exame profundo de nossas crenças. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas em si, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Mas, e quando essas opiniões foram plantadas por experiências traumáticas, por ambientes tóxicos, ou por palavras que te feriram quando você ainda era vulnerável? Reconstruir a confiança em si mesmo exige mais do que motivação. Exige clareza emocional. Você precisa identificar quais pensamentos são realmente seus e quais são ecos do passado. Precisa olhar para dentro e perceber quais decisões você está tomando hoje, ainda baseadas em feridas antigas, como se a pessoa ferida ainda estivesse no comando. A filosofia estoica não nega a dor. Ela apenas não a eterniza. Nesta sessão, seu primeiro passo é esse: reconhecer as prisões que você mesmo sustenta. Porque toda a cadeia mental começa com um pensamento não questionado. E toda libertação começa com a coragem de perguntar: isso ainda é verdade? A origem da dor. Entendendo a raiz para poder romper. Não há como se libertar do passado sem primeiro compreender de onde vem a dor. Não se trata de reviver os acontecimentos como quem se afoga neles, mas de encará-los com uma nova postura, com os olhos de quem busca clareza, não vingança, consciência, não culpa. Muitas das feridas emocionais que carregamos têm raízes em experiências marcantes: rejeição, traição, humilhação, críticas constantes, ou até silêncios prolongados de quem deveria ter nos acolhido.
Esses eventos formaram padrões, maneiras de pensar, de sentir, de reagir, que pareciam úteis naquele momento, mas que hoje, já adultos, nos impedem de viver com liberdade interior. O estoicismo nos oferece uma bússola poderosa para navegar por essa dor sem se perder nela. Sêneca ensinava que não é o sofrimento em si que destrói, mas o apego a ele. Quando você não entende a origem da ferida, ela segue controlando sua vida a partir dos bastidores, fazendo você duvidar de si mesmo, criar defesas desnecessárias ou afastar pessoas que te oferecem justamente o que você mais deseja: afeto e compreensão. Observar a dor com neutralidade é um dos maiores exercícios estoicos. Não com frieza, mas com firmeza. Como um médico que precisa olhar para a ferida para poder tratá-la. Fingir que não dói, ou varrer a dor para debaixo do tapete, só a fortalece. É aqui que muitos se enganam. Pensar que entender o passado é o mesmo que se vitimizar. Não é. É assumir o controle da própria história. É reconhecer que sim, houve dor, mas que ela não precisa definir quem você é. Que você pode olhar para trás com compaixão, mas seguir adiante com coragem. O passado moldou partes de você, mas ele não é o todo. Você não é apenas o que sofreu. Você é principalmente o que escolhe fazer com isso agora. E essa escolha exige presença, força de espírito e filosofia. O estoicismo te lembra: não podemos mudar o que nos aconteceu, mas podemos decidir o que fazer com isso. E essa decisão começa com um olhar firme para a origem da sua dor. Silenciar as vozes do passado. O trabalho de desconstrução interna. Você já se deu conta de quantas vozes vivem dentro da sua mente que não são realmente suas? Aquela crítica constante que te diz: você não é bom o suficiente. Aquela autocobrança sufocante que nunca te permite descansar. Aquela insegurança que sussurra: vão te abandonar de novo sempre que alguém se aproxima. Essas vozes foram instaladas em você quando sua mente ainda era campo fértil, vulnerável, moldável. Vieram de pais, professores, ex-parceiros, figuras de autoridade, colegas cruéis ou situações traumáticas. E como você era criança, adolescente ou estava emocionalmente abalado, aceitou aquilo como verdade. Mas aqui está a virada. Essas vozes ainda estão aí porque você as alimenta. A filosofia estoica nos ensina a observar nossos pensamentos com distanciamento. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Mas o que acontece quando essa interpretação foi herdada e não escolhida? Quando você vive reagindo a padrões que já não fazem sentido, mas que parecem inevitáveis, chega um ponto em que é preciso fazer um trabalho ativo de desconstrução interna. Questionar cada voz. Interromper o fluxo automático de pensamentos que só reforçam a dor. Colocar suas crenças diante da razão, como quem examina uma roupa velha para decidir se ainda serve. E muitas vezes, não serve mais. Só continua ali por hábito. O estoicismo não é apenas sobre suportar a dor com dignidade. É sobre transformar sua mente num terreno fértil para a liberdade. E isso exige vigilância, lucidez, coragem para silenciar, todos os dias, aquilo que te diminui internamente, mesmo que você tenha convivido com essa voz a vida inteira. Comece a escutar a sua própria voz, aquela que ficou abafada debaixo de camadas e camadas de condicionamento. Ela pode estar fraca agora, mas ela existe. E com prática, ela cresce. Porque a verdadeira voz interior não grita. Ela orienta. E ela diz: você não precisa mais repetir o que te feriu. Você pode construir um novo modo de pensar, de reagir, de ser. E essa construção começa no momento em que você se recusa a continuar sendo a versão moldada pela dor. Rompendo com o ciclo, quando a dor se torna identidade. Existe um momento, muitas vezes invisível, em que a dor deixa de ser apenas algo que aconteceu e passa a ser quem você acredita que é. É quando você começa a se definir por aquilo que sofreu. Quando, sem perceber, constrói sua identidade em torno das feridas. Eu sou a pessoa que foi traída. Eu sou a filha rejeitada. Eu sou o que nunca foi suficiente. E quanto mais você repete isso internamente, mais se apega à dor como se ela fosse uma extensão do seu eu. Uma âncora emocional disfarçada de verdade.
Esse é um dos cárceres mais sutis e perigosos que a mente pode construir. Porque não basta querer mudar. É preciso desfazer o vínculo com a dor como identidade. A filosofia estoica nos mostra que você não é os seus rótulos, suas histórias ou seus traumas. Você é a sua capacidade de escolha. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna da cor dos seus pensamentos. E se você pensa em si mesmo apenas como alguém quebrado, sua alma se reveste dessa dor, mesmo quando a realidade já mudou. Romper esse ciclo exige coragem e exige responsabilidade. A responsabilidade de admitir que, embora não tenha escolhido ser ferido, você pode estar escolhendo se manter nessa narrativa. Que talvez, em algum nível inconsciente, você permaneça apegado à dor porque ela te dá uma falsa sensação de familiaridade, de controle, de identidade. Mas a dor não é lar. Ela é o sinal de que algo precisa ser curado. Os estoicos nos convidam a retornar ao centro da nossa essência, a razão, a virtude, a liberdade interior. Isso não significa negar as emoções. Significa não se deixar definir por elas. Você pode honrar sua história sem se aprisionar a ela. Pode lembrar do que aconteceu sem reviver o sofrimento. Pode reconhecer a cicatriz sem carregar a ferida aberta. Rompendo com o ciclo, você começa a perceber que há vida além da dor. Que você é muito mais do que o que te machucou. Que sua identidade não precisa ser construída a partir da escuridão, mas a partir da consciência. E nesse ponto, o estoicismo não é só filosofia, é libertação, reconstruindo a confiança, a coragem de ser seu próprio alicerce. Depois de tanto tempo sendo minado pela dúvida, pela crítica, pela instabilidade emocional, há uma verdade que pode doer. A sua autoconfiança talvez nunca tenha sido construída de forma sólida. E se foi, pode ter sido destruída por mãos alheias, ou pelas suas próprias mãos, repetindo padrões que aprendeu em momentos de fragilidade. Mas o que a filosofia estoica nos lembra é que a confiança verdadeira não nasce da perfeição, nem da ausência de erro. Ela nasce da coerência, da constância entre o que você pensa, sente e faz. E isso é algo que pode ser reconstruído, mesmo em meio aos escombros da dor. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Confiar em si mesmo é ousar acreditar que você é capaz de se sustentar, que mesmo tremendo, pode seguir, que mesmo tendo sido quebrado, pode se tornar inteiro novamente, pelas suas próprias mãos. Reconstruir essa base exige pequenas ações repetidas com firmeza. Não se trata de grandiosas conquistas externas, mas de um retorno interno à integridade. Cumprir o que promete a si mesmo. Falar menos com o mundo e mais com a sua consciência. Agir de acordo com seus valores, mesmo quando ninguém está vendo. A confiança se constrói na intimidade com sua própria alma. E nesse processo a filosofia estoica é seu suporte. Porque ela te ensina a não depender da validação externa. A compreender que o controle está na ação virtuosa, e não no resultado que é sempre incerto. Você planta o caráter, mesmo sem garantia de colheita imediata. A confiança cresce quando você percebe que pode se acolher nos momentos difíceis, em vez de se abandonar. Quando se trata com mais compaixão e menos julgamento. Quando se compromete com sua evolução, mesmo que ela seja lenta, silenciosa, invisível para os outros. É nesse ponto que algo começa a mudar. Você deixa de buscar alguém que te salve, e se torna o próprio solo firme onde pode pisar. O próprio abrigo. O próprio guia. E isso não é egoísmo, é liberdade, é maturidade emocional. Você não é o que aconteceu com você, mas é o que escolhe sustentar a partir de agora. Liberdade é prática diária. O estoicismo como caminho, não como evento. Muita gente espera pela libertação emocional como quem espera um milagre. Um momento súbito, uma virada mágica, um clique que apague toda a dor. Mas quem trilha o caminho da consciência sabe que a verdadeira libertação não é um evento, é uma prática. E como toda prática, ela exige constância, intenção e repetição. A filosofia estoica é clara quanto a isso. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia diariamente em seu diário como forma de lembrar a si mesmo das verdades que já conhecia. Porque ele sabia. O mundo lá fora grita.
As feridas internas sussurram. E a mente, se não for treinada, volta aos velhos padrões. Você não se torna livre no dia em que compreende sua dor. Você começa a se libertar no dia em que, mesmo sentindo, escolhe agir diferente. Quando reconhece o pensamento automático, vou ser rejeitado de novo, não sou bom o bastante, e em vez de se render a ele, o observa, o questiona, o interrompe. Quando substitui o impulso pela presença, o ressentimento pela razão, o medo pelo movimento. Essa é a prática da liberdade estoica. Não negar o que sente, mas não deixar que isso dite quem você é. Epicteto dizia: a liberdade é o domínio sobre si mesmo. E esse domínio não é arrogante nem violento. Ele é sutil, firme, silencioso. Ele se mostra na forma como você responde ao inesperado, na sua capacidade de pausar antes de reagir, na disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade vacila. A cada dia em que você escolhe não repetir padrões destrutivos, você avança. A cada vez que se acolhe em vez de se abandonar, você constrói. A cada silêncio escolhido, a cada atitude justa, a cada pensamento questionado, você prova a si mesmo que é mais forte do que acreditava. Essa prática não elimina a dor, mas a transforma. Ela não impede quedas, mas ensina você a cair com dignidade e a levantar com mais sabedoria. A libertação estoica é esse processo contínuo, e enquanto houver consciência e esforço, a liberdade cresce, não como uma bandeira agitada ao vento, mas como uma raiz silenciosa, firme, inabalável, dentro de você. O perdão estoico, libertar-se de quem não mudará. Falar em perdão costuma causar desconforto. Muitas vezes, porque entendemos perdão como desculpa, aceitação passiva ou até conivência com o que nos feriu. Mas o estoicismo propõe algo muito diferente. Uma forma de perdão que não depende do outro, mas da sua própria liberdade interior. O perdão estoico não é sobre negar a dor, nem sobre esquecer o que te fizeram. É sobre deixar de carregar o fardo daquilo que não pode mais ser mudado. Sêneca escreveu que é sinal de grandeza ignorar as ofensas. Mas não se trata de fingir que não aconteceu. Trata-se de reconhecer que insistir em carregar a dor, o rancor e o desejo de justiça eterna apenas mantém o agressor vivo dentro de você, mesmo que ele já tenha partido há anos. E essa é uma prisão que só você tem a chave. Você pode ter sido ferido injustamente. Pode ter sido maltratado, manipulado, traído, negligenciado. Isso não se apaga. Mas continuar alimentando o ressentimento não repara nada. Só prolonga o vínculo com aquilo que deveria ter sido encerrado. O perdão estoico é um ato de soberania. Você não perdoa porque o outro merece. Você perdoa porque você merece viver em paz. E manter a raiva viva é como tomar veneno esperando que o outro sofra. O estoico escolhe soltar a dor porque entende que o tempo é curto demais para ser gasto com o que não está mais sob controle. Ele não busca justiça emocional por meio do ressentimento. Busca clareza. Busca paz. Busca presença. Isso exige maturidade, porque às vezes o ego quer revanche, mas a alma precisa de leveza. E perdoar aqui não significa conviver, confiar ou recomeçar com quem te feriu. Significa apenas não deixar que isso defina a sua história. Significa colocar um ponto final. Não no que aconteceu, mas no impacto que isso ainda tem sobre você. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que nos feriram. E de fato, essa é a forma mais elevada de perdão. Tornar-se aquilo que o outro jamais conseguiu ser. Quando você se liberta do rancor, você não está salvando o outro. Você está salvando a si mesmo. Está limpando sua mente, aliviando seu coração e abrindo espaço para aquilo que realmente merece ficar. E é nesse espaço limpo que começa o novo. Leve, sereno e livre. Recuperando o seu valor. Lembrar quem você é além da dor. Quando você sofre por muito tempo, corre o risco de esquecer quem era antes da dor. E talvez o mais triste não seja o que te fizeram passar, mas o que isso te fez esquecer sobre si mesmo. Sua força, sua sensibilidade, sua criatividade, seu brilho espontâneo. Em algum ponto do caminho, você parou de se reconhecer.
e começou a se definir pelas reações, pelas feridas, pelas defesas. Mas o estoicismo convida você a voltar para casa, a se reencontrar com aquilo que é essencial e inegociável em você. Epicteto nos lembra que ninguém pode roubar sua paz interior a menos que você a entregue. E essa frase carrega uma chave poderosa. O que você é de verdade não pode ser destruído, só pode ser encoberto. E quando você começa a remover os escombros do passado, o que emerge não é algo novo. É o que sempre esteve ali, esperando para ser reencontrado. Recuperar o senso de valor próprio não é se encher de orgulho artificial. É se lembrar de que você existe antes de qualquer história, que você é digno de respeito, de amor, de paz, não porque precisa provar algo, mas porque simplesmente é. A dor pode ter deturpado sua imagem interna, pode ter feito você acreditar que não era suficiente, que era culpado, fraco, inadequado. Mas essas são narrativas que foram colocadas em você, não verdades. Sêneca dizia: o homem que se valoriza não é ferido por insultos. E isso não é frieza, é clareza. Quando você sabe quem é, não se define pelas opiniões alheias, nem pelas marcas que tentaram deixar em você. A reconstrução da autoestima na visão estoica passa por 2 pilares: autoconhecimento e ação ética. Você começa a se lembrar do seu valor quando age de forma coerente com o que acredita, quando se respeita nas pequenas escolhas, quando se posiciona diante do mundo com dignidade. E isso não exige aplausos, exige presença. Todos os dias, você tem a oportunidade de provar a si mesmo que merece estar ao seu lado, que é seguro confiar em você, que mesmo com os machucados, você é inteiro, porque a dor pode ter deixado cicatrizes, mas não apagou quem você é. Você só precisa reaprender a se enxergar, com os próprios olhos, e não com os olhos de quem te feriu. O tempo não espera, a vida está acontecendo agora. Quantas vezes você já se pegou pensando: quando eu me curar, aí sim vou ser feliz? Ou, quando eu me sentir forte o suficiente, vou começar de verdade? Esse quando é uma armadilha, porque ele cria a ilusão de que existe um momento ideal no futuro. Um ponto perfeito onde tudo vai se alinhar, a dor vai sumir, e então você poderá finalmente viver em paz. Mas o estoicismo nos alerta com força e clareza. A vida não espera. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo: você está morrendo todos os dias. Use cada instante como se fosse o último. E essa urgência não é para causar medo, é para despertar. Porque enquanto você espera a cura total, a vida está passando. Enquanto você alimenta ressentimentos, procrastina mudanças e adia decisões, o tempo está se esvaindo. A liberdade emocional não é algo que você alcança em algum ponto longínquo da estrada. Ela é um exercício de agora, de hoje, de cada pequena escolha que você faz. Mesmo machucado, mesmo inseguro, mesmo com medo, você não precisa estar inteiro para dar o primeiro passo. Precisa apenas estar presente. O estoico compreende que o passado não pode ser mudado e o futuro não está garantido. Só o presente é real. Só ele pode ser tocado, transformado, vivido. E por isso, toda libertação começa quando você decide parar de esperar por um depois idealizado e começar a viver com intenção agora. Adiar a sua liberdade é continuar alimentando a prisão. A vida plena não chega quando tudo está resolvido. Ela começa quando você escolhe agir com lucidez, mesmo no meio da bagunça. Quando você se levanta com dignidade, mesmo com cicatrizes. Quando você encara o espelho e, em vez de repetir a velha narrativa, diz a si mesmo: hoje, eu recomeço. O estoicismo é a filosofia do momento presente. É o chamado à ação consciente, à vivência plena do que está diante de você. E isso significa abandonar o lamento pelo que foi, o medo do que será, e abraçar o agora como o único lugar possível de transformação. Você pode viver a vida que deseja, mas ela começa com uma decisão simples e radical: parar de esperar. A última prisão: parar de se tratar como alguém que ainda está preso. Você percorreu memórias, enfrentou dores que talvez estivessem enterradas há anos, reviu padrões, desconstruiu vozes, questionou o que parecia imutável. E agora, diante de tudo isso, surge a pergunta mais importante: o que você vai fazer com essa liberdade que começa a surgir dentro de você?
Porque existe uma prisão que ainda precisa ser aberta. E ela é a mais sutil de todas. É a forma como você se enxerga. O modo como continua se tratando como alguém quebrado, limitado, pequeno. Como se ainda estivesse à mercê de tudo que viveu. Mesmo depois de já ter compreendido que o passado não manda mais em você. Essa é a última grade. O hábito de se identificar com a dor. O estoicismo nos chama à responsabilidade radical. Não a culpa, mas a clareza. Se você já sabe que está livre para mudar, então é hora de se tratar como alguém que está livre. Agir como quem tem escolhas. Pensar como quem já não depende mais da aprovação, do medo, do padrão antigo. Marco Aurélio nos lembra. A vida de cada um é aquilo que seus pensamentos constroem. E agora você tem pensamentos novos. Tem ferramentas. Tem consciência. Isso significa que também tem poder. O poder de se levantar com mais firmeza. De dizer não ao que repete velhas feridas. De dizer sim ao que honra sua paz. A verdadeira liberdade interior não grita. Ela se revela em atitudes calmas, firmes, silenciosas. No modo como você se respeita ao acordar. Como se cuida. Como escolhe não reagir. Como se protege. Como decide construir todos os dias uma vida que reflita quem você é. E não o que te fizeram. A dor deixa marcas, mas não determina destinos. Você não está mais preso. Não precisa mais se defender de fantasmas. Não precisa mais se esconder de si mesmo. Você pode agora viver com presença, com propósito, com dignidade. E isso não depende de mais ninguém além de você. Porque a liberdade, a verdadeira, nunca foi o que fizeram com você. É o que você faz com isso a partir de agora. Agora que você compreendeu que a prisão mais poderosa é aquela que se sustenta na sua mente e que reconstruir sua confiança é um ato diário de coragem e consciência, surge uma nova e profunda questão. E quando as feridas do passado não foram apenas palavras ou experiências, mas cicatrizes abertas que ainda doem? Mesmo tendo consciência, você ainda sente o peso da rejeição, da culpa, da solidão? Como curar o que foi deixado em pedaços? Como confiar de novo? Quando foi o afeto que mais te feriu? No próximo episódio, vamos mergulhar no coração dessa dor e revelar como a filosofia estoica pode te ajudar a curar as feridas emocionais que o tempo não cicatrizou. Mais do que isso, como transformar essa dor em sabedoria, força e liberdade interior. Porque talvez o que te mantém preso não seja o passado em si, mas o que ele ainda te faz sentir. E está na hora de ressignificar isso, de uma vez por todas. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o que você está escolhendo libertar hoje. Porque sua jornada não termina aqui. Ela só está começando.